Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao nosso canal de conteúdos de termodinâmica. Então a aula de hoje vai ser uma aula breve, uma aula rápida, em que nós estaremos dando continuidade nas propriedades do nosso gás de Van der Waals. Mais especificamente, na aula de hoje, nós vamos retomar aqueles experimentos de Joule, que era o experimento de Gay-Lussac-Joule, que eu dei há algum tempo atrás, e o experimento de Joule-Thomson, que é um experimento muito utilizado na refrigeração. Tá? Então nós vamos calcular agora, a partir da combinação das nossas equações da primeira e da segunda lei da termodinâmica, aqueles coeficientes. Mais especificamente, nós vamos calcular a derivada da nossa energia interna com o volume em um processo isotérmico e a derivada da entalpia com a pressão também em um processo isotérmico. Ok? Então, na aula de hoje, vamos falar então sobre os coeficientes de Joule e o coeficiente de Joule-Thomson para um gás ideal. Ok? Então, relembrando quais são os nossos coeficientes, então nós tínhamos como coeficiente de Joule-Thomson, né, o meu coeficiente de Joule, eu estou chamando de Ni, que era então ΔT, ΔV, a energia interna constante, que era igual então a menos 1 sobre CV, ΔU, ΔV. Tá? Então eu vou deixar o link aqui do nosso experimento, da nossa aula de Joule-Thomson, tá? Deem uma relembrada para quem esqueceu. E o nosso coeficiente de Joule-Thomson, esse era o de Joule, que era o experimento de Gay-Lussac-Joule, e esse daqui, o nosso coeficiente de Joule-Thomson. Então é o ΔT, ΔP, mantido a entalpia constante, que é igual a menos 1 sobre Cp, ΔH, ΔP, a temperatura constante. Então vamos chamar isso daqui de 2, ok? E a partir da combinação, né, das nossas equações TdS, né, nós obtivemos que o meu ΔU, ΔV em um processo isotérmico, ele era igual a T, ΔP, ΔT, a volume constante, menos a minha pressão, então vamos chamar isso aqui de equação 4. E o meu ΔH, ΔP, a temperatura constante, ele era igual a V menos a minha temperatura de ΔV. Opa, deixa eu fazer melhor aqui. ΔV, ΔT, a pressão constante. Então, vamos chamar isso aqui 1, 2, 3, 4. Então vamos chamar isso de equação 4. Ok? Então vamos calcular, né? A aula de hoje então é uma aula rápida. Vamos calcular esse cara e esse cara, considerando o nosso gás de Van der Waals. Então, para um gás de Van der Waals, nós temos então que ΔP, ΔT, mantido o meu volume constante em um gás de Van der Waals, então ele vai ser ΔT, ok? Mantido o meu volume constante. Tá? E quem que é, então, a nossa pressão? A nossa pressão era RT, V menos B, menos A sobre V quadrado. Então, quando eu faço a minha derivada com relação à temperatura, mantendo o meu volume constante, esse cara é zero, né? E R sobre V menos B cai para fora, então fica a derivada apenas da temperatura. Então, isso daqui é R, V menos B. Ok? E, então, a nossa equação 3, tá? Vamos chamar isso aqui de 5. Tá? Substituindo 5 em 3, nós vamos ficar então que ΔU, ΔV, a uma temperatura constante, é igual a T, que multiplica R, V menos B, menos a minha pressão. Ok? Então, isso daqui, a taxa da variação da energia interna com o volume em um processo isotérmico é igual a menos A sobre V quadrado. Mais, né? Desculpa. Mais A sobre V quadrado. Então, vamos continuar enumerando aqui, de equação 6. E olha que interessante já, pessoal. A gente já pode ver aqui que a minha energia interna, a variação da minha energia interna com o volume para um gás real, né, ela vai depender da minha constante A.
E, novamente, a minha constante A ela é uma constante em que mede a interação entre essas moléculas do meu gás. Tá? Então, lembrando, para um gás ideal, o meu A ele é zero. Ou seja, o meu ΔU, ΔV, a um processo isotérmico, ele é zero. Okay? Ou seja, a minha energia interna ela não depende do volume, que é aquela antiga conversa que nós tivemos muito, em que eu bati muitas vezes na mesma tecla, que para um gás ideal a minha energia interna dependia apenas da temperatura. Então, se eu mantenho a temperatura constante em um gás ideal, né, a minha energia interna a variação dela ela vai ser zero. Ok? Agora, para um gás real, isso já não acontece. Então, como um gás real ele tem essas interações entre as moléculas, a variação da energia interna com o volume vai, então, ser diferente de zero e vai depender, então, aqui dessa constante A. Ok? Legal? E aí, o nosso segundo termo que a gente precisa encontrar é o meu ΔV, ΔT, a temperatura, a pressão constante, tá? Então eu vou colocar aqui da nossa última aula, nós vimos que ΔV, ΔT para um gás de Van der Waals, a pressão constante era R V ao cubo, que multiplica V menos B dividido por R T V ao cubo menos 2 vezes A V menos B ao quadrado. Na verdade, a gente chegou numa expressão diferente dessa, mas eu falei para vocês, pessoal, vão lá e multiplica em cima e embaixo por V menos B que vocês vão conseguir chegar nessa expressão. Certo? Eu espero que vocês tenham feito esse exercício matemático aí, que é muito simples. Tá? Então, essa daqui é a minha equação 7, e aí vamos então, né, substituindo na equação 4. Então, substituindo na equação 4, o que nós vamos ter? Então, ΔH, ΔP, a temperatura constante, é V menos, tem um termo T, tá? Então, eu vou já multiplicar aqui, ó, tem um termo T, então já vou multiplicar por T, então vai ficar RTV ao cubo, V menos B, dividido por RTV ao cubo, menos 2 vezes A, V menos B ao quadrado. Ok? Então isso vai ficar RTV à quarta, menos 2A vezes V, V menos B ao quadrado. Então, esse termo que eu acabei de colocar é tudo isso daqui multiplicando esse termo volume, menos, agora eu vou aplicar a minha distributiva aqui, ó, certo? Então, eu vou ficar com RTV à quarta, TV à quarta, tem esse sinal de menos com esse de menos, então vai me dar um termo positivo, mais RTV ao cubo dividido por B, tudo isso dividido por RTV ao cubo menos 2 vezes A, que multiplica V menos B ao quadrado. Ok? Então, RTV à quarta com RTV à quarta, eles vão se cancelar. E nós vamos ficar, então, que a variação da entalpia com a temperatura em um processo isotérmico vai ser igual ao RTV ao cubo vezes B menos 2AV, V menos B ao quadrado, dividido por RTV ao cubo menos 2A, V menos B ao quadrado. Okay? Então, essa daqui a gente vai chamar de equação 8, dando continuidade. Tá? Então, pessoal, a partir da nossa equação de estado, nominalmente a nossa equação de estado do gás de Van der Waals, nós conseguimos determinar a variação da entalpia com a pressão em um processo isotérmico e a variação da energia interna com o volume
também em um processo isotérmico. Tá? Lembrando que a gente conseguiu fazer isso utilizando, então, as nossas equações TDS combinada. Tá? Dado que nós calculamos através da nossa equação de estado a taxa de variação da pressão com a temperatura a volume constante e a taxa da variação do volume com a temperatura a pressão constante. Ok? Então, como a gente conseguiu calcular essas variações da pressão e do volume com a temperatura, né, mantido o volume e a pressão constante, a gente agora consegue então determinar quem é os nossos coeficientes de Joule e os nossos coeficientes de Joule-Thomson. Ok? Então, podemos determinar os coeficientes de Joule e de Joule-Thomson utilizando as nossas equações 8 e as nossas equações 6. Portanto, pessoal, o nosso coeficiente de Joule, que ele era dado então pela nossa equação 1, por ΔT, ΔV, a energia interna constante, que era menos 1 sobre CV, ΔU, ΔV, a temperatura constante. Então, isso daqui vai ser menos 1 sobre CV de A sobre V quadrado. Ok? E, então, para uma variação finita de temperatura, nós vamos ficar, então, que dt dV, mantido a minha energia interna constante, é menos 1 sobre CV de A sobre V quadrado. Então, a gente pode colocar aqui dt é menos 1 sobre CV, A sobre V quadrado, dV. E aí, se a gente realizar um processo de integração, imaginando que o nosso sistema ele evolua aí de uma temperatura T0 até uma temperatura T final qualquer, né? E ele saia de um volume V0 até um volume final V qualquer. Nós temos então que menos a integral de V0 a V, A sobre CV sobre V quadrado dV. Então, isso daqui vai ficar T menos T0, né? Essa minha integral aqui, novamente aqui a gente considera então CV constante, vamos colocar assim, né? Ao longo de T até T0, certo? E a gente sabe que o meu CV ele não varia com o volume também, porque nós, quando estudamos as equações combinadas, né? Nós vimos que o ΔV, ΔV, mantido uma temperatura constante, ele era igual à temperatura vezes a minha derivada segunda da pressão com a temperatura mantida o meu volume constante, ok? Então, como o meu gás de Van der Waals, a pressão ele é um fator linear, a minha derivada segunda ela é igual a zero, né? Então, nós temos que o ΔCV, ΔV ele é igual a zero e, portanto, o meu CV ele não depende do volume, tá? Então, a gente pode tomar ele como uma constante. Então, a gente toma o CV como constante. Essa integral vai dar menos 1 sobre V. Então, o resultado é o menos cancela com esse menos aqui. É A sobre CV de 1 sobre V menos 1 sobre V0. Então, deixa eu colocar o resultado bonitinho aqui. Então, T menos T0 é A sobre CV de 1 sobre V menos 1 sobre V0. Ok? Ou seja, né, como se a gente pensar então que o meu volume, ou o meu gás, está sofrendo aí um processo de expansão, né, vamos falar assim, se ele está sofrendo um processo de expansão, né, eu vou ter então que a minha temperatura final vai ser igual a minha menor que a minha temperatura inicial. Já que esse cara aqui, né, é maior do que o volume inicial, né, então esse termo aqui ele é menor do que esse, então fica negativo, né?
E se eu tenho o meu volume final menor do que o meu volume inicial, uma contração, então o meu gás ele sofre um processo de aquecimento. Tá? E novamente aqui, né, se eu tomar o meu A como zero, né, que é o caso de um gás ideal, né, eu vou ter que a minha temperatura final é igual à minha temperatura inicial, seja ela no processo de expansão, seja ela no processo de contração, porque novamente a minha energia interna ela não depende do volume para um gás ideal, ok? Bom, então o termo da energia interna é isso que nós tínhamos que calcular, né? E era esse daqui seria o nosso resultado novo, vamos chamar de 9, uma equação 9. E para uma expansão de Joule-Thomson, né? Pessoal, só fazendo um parênteses aqui, né? Nós estamos calculando o coeficiente de Joule aqui, né? Por exemplo, aqui a gente calculou o coeficiente de Joule, mas não faz sentido a gente falar em uma contração, tá? Porque no experimento de Joule, Gay-Lussac-Joule, o que eles investigavam era a variação da temperatura quando um gás se expandia sem realizar trabalho. Tá? Então, a experiência em que nós obtivemos o coeficiente de Joule, ele é uma experiência especificamente para o caso de uma expansão. Ok? Então, por isso que eu resolvi frisar aqui, né, para uma expansão de Joule-Thomson agora, né, vamos calcular o coeficiente de Joule-Thomson. Então, o nosso coeficiente de Joule-Thomson, o nosso μ, era a variação da temperatura com a pressão ao longo de um processo isentálpico. Né? Então, era menos 1 sobre Cp de ΔH, ΔP em um processo isotérmico. Né? Então, o meu μ, a gente pode escrever aqui o μ, ele vai ser menos 1 sobre Cp. Aí aqui a gente agora tem que, então, substituir a nossa equação 8. Então, o nosso coeficiente de Joule-Thomson, ele vai ficar μ, que é menos 1 sobre Cp, que multiplica RT V ao cubo vezes B, menos 2 vezes A vezes o volume, V menos B, dividido por um RTV ao cubo menos 2A V menos B ao quadrado. Então, essa daqui vamos chamar de equação 10. E aí, pela nossa equação 10, né, se a gente relembrar da nossa curva de resfriamento do nosso experimento, eu vou colocar aqui para vocês. Então, está aqui a nossa curva de resfriamento. Né? Essa curva de resfriamento ela indica que, então, sempre que há uma inversão, né, de aquecimento e de resfriamento. E essa inversão ela acontece sempre que a minha derivada do meu coeficiente ela é zero. Ou seja, ela acontece, a curva de inversão ela acontece sempre onde o ΔT, ΔP em um processo isentálpico, ela é zero. Ok? Então vamos colocar aqui que pontos da curva de inversão. E esses pontos da curva de inversão, ela acontece em cada uma, só para a gente lembrar, dessas curvas aqui. Tá? Cada uma dessas curvas, ela é uma curva isentálpica. Tá? Ela é uma curva isentálpica. Então, ela acontece em um único ponto. E a gente consegue determinar, então, esse ponto, onde o ΔT, ΔP, ele é igual a zero, né? Ou seja, onde o meu coeficiente μ é igual a zero, né? Então, para μ igual a zero, nós teremos que o ΔT, ΔP em um processo isentálpico, ele é também igual a zero. E para isso zerar, nós temos que ter, então, que o R, T, V ao cubo vezes B, menos 2 vezes A, V, que multiplica
V menos B. Pessoal, faltou um quadrado aqui, né? Ó, faltou um quadrado aqui, desculpa. Tá? Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, a minha temperatura de inversão, vamos chamar assim, né? Minha temperatura de inversão, ela tem que ser 2A vezes B, V menos B, dividido por RB, V ao cubo. Então, essa daqui são os pontos para uma curva de inversão em cada uma dessas curvas isentálpicas. Ok? Então, se a gente vai, por exemplo, utilizar o nosso efeito Joule-Thomson de uma expansão para liquefazer um gás, né, a gente tem que começar a resfriar ele abaixo sempre dessa temperatura de inversão. Tá? Então, vamos deixar isso escrito aí. Então, pessoal, quando a gente vai utilizar então, para liquefazer o gás, a gente tem que sempre resfriar abaixo dessa temperatura de inversão máxima. E essas temperaturas de inversão máxima, elas sempre ocorrem no limite de baixa pressão e um volume muito alto. Tá? Então, nessa condição em que nós temos uma temperatura aí de inversão máxima, ou seja, onde nós temos, vamos falar aí, baixa pressão e alto volume, eu posso falar então que para um gás de Van der Waals, né, vamos falar assim, V menos B é aí aproximadamente V. E a minha temperatura de inversão máxima, vamos falar assim, né? Tá? Então, se eu considero V menos B aproximadamente V, né, esse meu termo aqui ele vai ficar então com V ao cubo, que vai acabar cancelando com o meu denominador. Tá? Então, a minha temperatura de inversão máxima ela vai ser igual a 2A dividido por RB. Okay? Então, essa temperatura de inversão máxima ela vai ser diretamente proporcional à atração das minhas moléculas, já que o meu termo B ele é praticamente comum entre todas as moléculas, né? Já que as moléculas elas têm tamanhos muito parecidos umas com as outras. A gente pode ver esses números, né? Eles são muito próximos uns dos outros, né? Os nossos Bs, tá? Então tá aqui os nossos B, tá? E a gente consegue também observar, né, que o meu A, tá? Ele vai ser muito próximo aí da minha temperatura de inversão, vai ser diretamente proporcional à temperatura de inversão. Então, por exemplo, se eu quiser liquefazer o meu hidrogênio, eu tenho que começar a resfriar o meu hidrogênio, né, abaixo de 200 kelvins. E aí a gente consegue fazer isso utilizando o nitrogênio. Ok? E a mesma coisa com o hélio. Se a gente quer liquefazer o hélio, a gente tem que resfriar ele abaixo aí de 40 kelvins. Tá? E a gente faz isso utilizando o nitrogênio e depois o hidrogênio. Ok? Então, a aula de hoje era isso, pessoal. Espero que vocês estejam acompanhando com os estudos. E se tiver dúvida, por favor, me escreva. Tá? E se você que não faz parte do nosso curso da termodinâmica e quer ter o PDF de todo o nosso curso, também me escreva que vai ser um prazer enviar o PDF de todo o curso para vocês. Legal? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.